Gravando? Não gravando, não gravando. Tá, só gravar. Então eu vou falar agora um pouquinho do que vão ser as oficinas. A gente então vai dividir a turma nessas 2, 2 grandes equipes. Nessas equipes, as primeiras aulas, os primeiros encontros que a gente vai ter, a gente vai conversar um pouco sobre alguns elementos, do novo ensino médio, dentro do que eu sei também, tá, porque vocês sabem que a minha área não é ensino, eu também não conheço, também estou um pouco aprendendo. Então a gente vai falar um pouco o que que é o novo ensino médio, quais que são as questões, que estão implicadas numa noção que é a noção de metodologias ativas, concordemos ou não, a gente pode discordar de várias coisas, eu mesmo discordo de várias coisas que estão implicadas, que são sugeridas, como grandes inovações, mas a gente tem que conhecer um pouco essas questões, até porque vocês vão ser cobrados, sobre isso quando vocês estiverem no ensino médio, se vocês forem prestar concurso, vocês têm que saber pelo menos do que a gente está falando. Por isso que eu mandei para vocês aqueles 2 vídeos que, na verdade, foram produzidos dentro de um outro contexto e foram produzidos pelos alunos de PIBID, então isso também tem de interessante, mas foram produzidos em um outro contexto, eles têm realmente uma outra abordagem, né. Mas o que eu achei interessante de colocar para vocês esses vídeos, que eu coloquei lá no Zap, mas eu posso colocar no YouTube também, mas como a gente vai ainda conversar sobre isso, eu vou esperar um pouquinho, não vou, encher vocês de vídeos, né. É um vídeo que a gente produziu sobre o que seriam metodologias ativas e um pouco uma parte falando de metodologias ativas e depois uma outra parte falando de uma das metodologias que são mais, frequentemente comentadas, uma das metodologias mais frequentemente comentada da da filosofia, que é aquele do livrinho do Silvio Galo, Metodologia do Ensino de Filosofia, que é a questão das oficinas de conceito, tá, então como que a gente pode pensar isso, dentro de toda essa preocupação do que é metodologia, né, o que é método, tal, dentro de um outro, arcabouço que não o nosso da filosofia. Então a gente vai ter algumas aulas sobre isso, então a gente vai ver esse vídeo. O outro vídeo sobre metodologias ativas foi gravado com o professor Basali, que ele também vai falar o que que é método, né, sempre dentro de uma outra questão, não tem muito a ver com a nossa questão teórica, tá, porque a gente vai na teoria falar o que que é método, método por Benjamin, que tem a ver, mas assim, às vezes a gente tem que deslocar um pouco o assunto e tentar entender como o assunto responde a uma outra questão, para também não ficar misturando muito, embora tenha a ver, não ficar misturando muitas estações, né. Aí o Basali faz aquele videozinho falando das metodologias ativas, o que que seriam metodologias ativas, o que seria o contrário das metodologias ativas, que ele fala que não são as metodologias passivas, mas as reativas, né, então você teria essa potência da reação, então de uma atividade, de uma reatividade, vocês vão entender isso muito bem quando a gente conversar sobre sala de aula, existe às vezes uma reatividade, né, não uma atividade, mas as pessoas reagem àquilo que você está tentando propor. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá, sobre metodologias ativas. Eu vou explicar um pouquinho qual é a minha ideia de oficinas, tal, como é que eu penso um pouco essa questão das oficinas, e aí o que a gente vai fazer com esses 2 grandes grupos? Um grupo, que eu fiz a proposta, que está o grupo menor, quem quiser se inscrever ainda nesse grupo, é o grupo que pensaria a metafísica num sentido mais histórico, tradicional. Então, aquela questão que a gente vai pegar com os alunos, talvez fazer uma leitura estrutural, argumentativa do texto de Aristóteles, explicar o que que é metafísica, o que significa metafísica no contexto da filosofia primeira, como é que essa palavra aparece, talvez ler o poema de Parmênides, vocês que sabem aí. Então é um pouco mais esse enfoque, né, esse enfoque que é um enfoque que tem um pé nos métodos da filosofia, que são métodos de exegese de texto, disposição textual, disposição do argumento, tal. O outro grupo não é que vai deixar os métodos da filosofia para trás, né, porque filosofia é, antes de tudo, texto, tá, então nunca vamos demonizar esse aspecto da filosofia, que é trabalhar com o texto e trabalhar com o texto profundamente, né, trabalhar com a questão do argumento, como ele é costurado, que isso é o próprio da filosofia. Mas o outro grupo seria a metafísica em relação a outros questionamentos interdisciplinares, né, então pegar a questão da metafísica, das metafísicas canibais, que a gente falou na primeira aula, a metafísica como uma forma, uma cosmologia X, né, que é a cosmologia ocidental, e existem outras metafísicas, ou seja, outras formas de explicar, a essência do mundo. Então, pegar um pouco essas questões e também produzir, algum tipo de atividade dentro desse questionamento.
esses grupos são 2 grandes grupos, um tem 13 pessoas, outro tem 18 pessoas, a gente vai subdividir, tá. Então dentro desses grupos, a gente vai ter os encontros que vão ser iguais, eu vou repetir um pouco a mesma coisa, falar de metodologias ativas, tã-nã-nã, um pouco do que é o novo ensino médio, do que são oficinas, do como que a gente pode trabalhar, com essas questões que vocês podem trazer, e aí a gente vai dividir esse grupo, esses 2 grupos, em grupos menores, que vão ser as propostas que vocês vão fazer. Então, vocês vão pensar. Ai, já deu um cutucão aqui no caderno. Vocês vão pensar no que vocês estão a fim de trabalhar, nos grupos, pequenos grupos, porque grupos muito grandes, 18 pessoas pensando numa oficina, não vai dar certo. E aí o que a gente vai fazer durante essas encontros presenciais, enquanto vocês estiverem discutindo essas questões, a gente continua com uma espécie de discussão teórica com textos, enfim, inclusive os textos da aula, se vocês quiserem repetir um pouco ali. E depois, a partir de um determinado momento do curso, né, a partir de uma determinada sequência do curso, aí a gente vai ter vocês apresentando para o grupo em que vocês estão inscritos, essa oficina que vocês produziram, essa atividade que vocês produziram, que pode ser em forma de oficina. A gente fez uma coisa muito legal uma vez, mas foi em epistemologia, que foi discutir questões do PAS, questões do vestibular, mas não discutir assim, questões do vestibular, questões do vestibular. Discutir um pouco como elas são construídas também, né? Qual é uma questão que não é tão bem construída, o que essa questão está querendo focar, e tudo isso leva a gente a ter que pensar questões que a gente já trabalhou lá no começo do nosso curso de filosofia, que são questões de estrutura de texto. Porque uma questão bem construída, uma questão de vestibular bem construída, ela nada mais é do que uma boa estrutura textual que consegue pôr questões, ela consegue mover questões. O que está sendo movido aqui? Tem questão que só está querendo cobrar memorização, mas memorização boba, né? Porque não tem nada contra a memorização. Também, não é essa questão, a memorização, ela não pode aparecer. Não é isso, né? Mas assim, o de estética foi ótimo que eu já estou falando, foi super divertido, assim, foi super legal. A gente teve até muitas ideias que acabaram não dando certo, tá? Por causa da pandemia e de um monte de outras coisas. Um pouco também porque não é exatamente a minha área, né? Então, todos os professores do departamento, num certo sentido, estão envolvidos com isso, né? Mas assim, não dá para a gente também ficar levando isso sozinho, um professor sozinho, porque desvia muito. Mas surgiram até durante o curso de estética vários itinerários formativos que vocês podem depois levar para a sala do ensino médio, criar materiais didáticos. Então, foi uma coisa muito legal, assim, surgiu um que a gente quase escreveu, mas acabei optando por ficar mesmo no grupo que eu tinha das oficinas sobre a cidade, que é uma oficina de filosofia política, né? Mas surgiu aí a ideia de pensar a noção de herói, e aí, para a noção de herói, vocês vão fazer uma coisa interdisciplinar entre estética, que é Aristóteles, Benjamin e tal, e questões que são de literatura, né? A questão do gênero épico, do gênero lírico, dos gêneros. Então, dá para fazer uma intersecção muito interessante desses materiais, tá? Então, e poderia virar um itinerário formativo do ensino médio, que é interdisciplinar por excelência, não é eu não gosto daquela coisa interdisciplinar por fora, sabe? Então, eu vou pegar um filme para ilustrar um elemento filosófico. Não, tem que ser interdisciplinar por dentro, né? Então, por exemplo, a gente perguntar sobre a noção de substância. Essa noção de substância, ela aparece na química, não aparece? Não tem uma noção de substância lá? O que essa noção de substância da química tem a ver com a noção de substância em Spinoza, por exemplo? Ou o que não tem a ver? Então, trabalhar um pouco essas questões, mas por dentro, sabe? Fazer esse curto-circuito mais interno ao próprio texto, às próprias questões filosóficas, não uma coisa muito externa, embora às vezes a gente cai nisso, não estou dizendo que também é impossível na sala de aula, a gente acaba fazendo isso, né? Aproximações que são, na verdade, aproximações mesmo, né? Você aproxima uma coisa da outra, né? Ou, enfim, primeiro, a aproximação mais simples que a gente pode fazer é aproximar o texto de filosofia do seu tempo histórico. Você faz ali aquela aproximação que é interdisciplinar, porque tem a parte da história, a parte da filosofia, mas eu acho que é uma interdisciplinaridade pobre, na minha humilde opinião, tá? Porque ela é externa, né? Claro que o texto tem um tempo, ele está localizado em Atenas, ou sei lá, em Eleia, é legal ter um pouco dessa história, mas fica sempre uma coisa que é externa ao texto, né? O texto está aqui, a história está aqui. Agora, pensar a historicidade interna do texto é uma coisa mais complexa e mais interessante, mas
É claro que todos esses movimentos estão comportados dentro da nossa atividade, que é a atividade didática, atividade de ser professor, vocês vão descobrir um pouco isso. Então é um pouco essa a ideia da aula de segunda-feira, e aí voltando um pouco, o pessoal está chegando, essa aula de segunda-feira que vai ser pactuada, repactuada, tá? Então a gente já dividiu as turmas, tá? Se eu tiver tempo, se eu conseguir falar, porque é uma coisa muito difícil realmente conseguir, são muitos professores, é muito difícil você conseguir falar, né, entre tantos professores, mas se eu conseguir expor um pouco como que eu pensei o curso, eu já vou expor para eles que eu já pensei essa parte prática e já dividi inclusive os grupos para segunda-feira, assim que a gente tiver o start, a gente já começa, tá, então já está dividido, já tem o que a gente vai fazer, eu já tenho essas aulas um pouco pensadas, então já, pá, saiu a liberação, né, que essa liberação vem do Instituto de Ciências Humanas, do Departamento de Filosofia, do contexto pandêmico também, óbvio, claro. A gente se sentiu seguro, a gente vai já começar com essas atividades. Aí a gente também conversa um pouco sobre protocolos, né? Eu já estou devidamente vacinada, né? Posso morder vocês, que já não acontece nada. Eu já tô, eu já tomei a terceira dose, mas é que eu sou mais bem mais velha que vocês. Então, enfim, eu acho que para eu já estou dentro dessa questão, mas eu sei que a questão não é só estar vacinado, porque mesmo estando vacinado, você pode fazer com que o vírus circule, então a gente vai ter toda uma questão da máscara, como é que a gente vai trabalhar essa questão, né, como é que a gente vai conversar de máscara, porque é uma coisa bem complexa, né? A gente não se vê direito, só vê o olho e tal. Mas isso a gente conversa, logo que a gente tiver essa deliberação, essa decisão, que é uma decisão colegiada, uma decisão da qual, claro, eu faço parte, porque eu faço parte do colegiado, mas é uma decisão, que vai levar em conta muitos contextos. Eu também não tenho a minha posição muito formada, né, minha posição vai ser formada, tá, sobre essa questão, a partir está fazendo um barulhinho. Vai ser formada a partir, dos elementos que a gente vai, ter na mesa, vamos dizer assim, no dia 11, tá? Então, esses elementos são, volto a dizer, elementos que são da universidade, elementos que são contextuais, essas várias dimensões, mas a gente já está encaminhado. Então, aquilo que a gente tinha pensado, tá? Se a gente precisar, porque na hora que a gente dividir essas equipes, né, a gente vai precisar de um tempo para que essas equipes se apresentem. Geralmente, esse tempo fica curto. Quem já fez estética comigo sabe, principalmente os grupos que vão ficando para o final, vai ficando muito amontoado, porque a gente vai também tendo a aula teórica, prova, fóruns, tal. A gente pode usar o terceiro horário, que é o horário da sexta também, a gente pode vir a usar, tá? Mas aí a gente combina mais para frente esse horário, que seria o horário de prática, né? Então, continua tendo também uma atividade que eu vou começar a disponibilizar para vocês segunda-feira, que é uma atividade assíncrona, mas a gente se encontra de forma síncrona, de forma presencial, e síncrona, totalmente síncrona, né? Porque vamos estar lá sincronizados todos juntos. Só queria perguntar uma outra coisa antes da gente já entrar na nossa aula, que é se vocês têm uma outra aula depois dessa, porque uma das coisas que está nos preocupando, estava conversando hoje com o professor Eric, que dá ética, né? É que se vocês têm uma aula depois da aula presencial, e essa aula que vem depois da aula presencial é uma aula não presencial, a gente vai ter esse problema de que vocês vão ter que ter um tempo ou algum modo de assistir essa aula não presencial, logo depois da aula presencial, porque vocês vão estar na UNB, como é que faz? Se a gente consegue combinar, no departamento de filosofia, talvez a gente consiga combinar com os colegas, mas depois a gente conversa isso também. Se vocês tiverem uma aula depois, o que, que a gente faz? Se a gente tenta disponibilizar um espaço lá na própria UNB. Então, embora assim, eu falo para vocês, eu organizei o meu tempo para que as minhas aulas síncronas aconteçam na quarta, porque eu não tenho muito assim ânimo, inclusive acho um pouco sinistrão assim, ficar na UNB à noite nessa época, porque quem já passou por lá viu que está bem deserto, então tem um pouco isso também, você está com computador, né? Eu até pensei, vou lá. É, é, essa matéria seria presencial, assim, um monte de gente fez isso. Mas a gente tem que pensar um pouco nessa dinâmica, que eu tentei conversar com
enfim, não estou reclamando, tá, mas eu tentei conversar um pouco com os professores dessa dinâmica, mas são muitos professores, é tudo muito difícil, né, é muito difícil, a gente já tinha dificuldade de conversar, de chegar a consenso, quando a gente se encontrava, agora não se encontrando, tá muito mais difícil, mas, depois a gente conversa caso a caso, tá, nessa outra dimensão, né, como é que faz se vocês tiverem uma aula, que não é presencial, que vocês vão precisar, portanto, estar em algum espaço X, a partir das 9 horas e é óbvio que não dá para a gente fazer teletransporte. Eu até falei para os professores: "Olha, eu não consigo andar indo para minha casa correndo e dando aula no celular, tá, as 2 coisas ao mesmo tempo eu acho que eu ainda não sou capaz de fazer, né, porque é perto a minha casa, assim, na no meu caso a minha casa é perto, a de vocês já não é necessariamente perto, mas ainda assim eu não ia conseguir, sabe, assim, andando e falando no celular. Então a minha aula começou agora, estou aqui na L2. Então eu tenho um pouco essa disposição, tá, mas a gente pensa nisso mais para frente. Então quem não acessou o Google Formulário, acesse, tá, eu vou colocar aqui no chat para quem ainda não, respondeu, vou ver se eu consigo achar ele aqui, tá. E alguém consegue fazer isso mais rápido que eu? Bom, depois, assim, no finalzinho da aula eu volto a isso, tá, eu coloco aqui no chat aquele formulário. Quem quiser trocar de grupo pode trocar, só você vai lá e coloca responde de novo, tá, tudo bem. E aparece na verdade eu estou fazendo isso para organizar, porque imagina se todo mundo resolve que quer ficar no primeiro grupo, né, então é um pouco organizar. E como a gente já ia discutir na segunda mesmo, se a gente tivesse tido aula presencial, a gente teria discutido essas questões sobre o que que é prática pedagógica, eu já aproveitei a fazendo isso no formulário, né, dividir esses 2 grandes temas, né. Então hoje, gente, eu queria recapitular essa leitura que a gente fez do Parmênides, tá, recapitular aí, tá aí, ó, a Marline e o Geronilson colocaram. Legal, galera. Eh, eu queria retomar, então vou recapitular algumas questões que a gente viu aula passada, e inclusive algumas coisas que a gente estava discutindo agora, um pouquinho antes no chat, tá, que é o que que é metafísica, a gente vai ficar mais claro o que que é metafísica, entre aspas, é claro, para essa tradição e dentro da questão que a gente está começando aqui, que é com Aristóteles, o que que é metafísica ou filosofia primeira para o Aristóteles, a gente vai ver em seguida, o texto de Aristóteles, depois o texto do Platão, e eu acho que hoje vai ficar mais claro qual é o encaminhamento que a gente vai dar para esse texto, e a gente começou então no Parmênides, e como eu falei para vocês, existe aquela leitura escolar, como fala a Bárbara Casan, né, naquele livro C, Parmênides, C Parmênides, então Gorgias, tá? Então, um pouco a questão, uma formulação lógica que ela faz no título, que é muito interessante. Se existe o poema de Parmênides, a gente tem que levar em consideração também a questão do sofista do Gorgias, que é um pouco a questão que a gente vai colocar aqui, que é uma questão que vai reaparecer em outros termos no texto do Platão, né. Então, a gente viu um pouco essa questão, e essa ideia então de que a leitura platônica, ou que a Bárbara Casan diz, de uma metafísica já socrático-aristotélica, então a metafísica seria exatamente esse momento socrático-aristotélico da, da decisão histórica que está se encaminhando, para o qual está se caminhando esse pensamento, e na leitura heideggeriana, que a gente está um pouco seguindo aqui, mas a gente vai criticá-la, tá? Então, por isso estou sempre tendo muito cuidado, porque lembre-se que a epígrafe do curso é uma epígrafe adorniana, que vai, inclusive, um pouco contra esses elementos heideggerianos, e a gente vai entender por quê. A noção de verdade, como aletheia, como desvelamento, como aquilo que vem à claridade, né? Então, eh, faz com que a frase heraclitiana, a physis ama esconder-se, ou a physis é aquilo que não tem ocaso, ressoe também nessa verdade parmenidiana. Então, você tem essa oposição, que é uma oposição clássica, mas que é uma oposição pós-socrática, né? Então, a própria questão que está posta aqui para esses pensadores, né? É, então elas acenam, então, para a mesma presença do ser na sua exposição originária, se vocês quiserem pensar, tanto Heráclito como, Parmênides. A verdade é esse vir à clareira que não é agarrado pela certeza, que não é, transformado já em conceito ou transformado já em logos. É um pouco isso que a gente vai ver no texto, que a gente vai ver agora num comentário que a gente vai fazer mais profundamente, retomando as questões do texto do Parmênides, mas já numa leitura
que vai encaminhando para a leitura do Gorgias, tá? Que é o que a gente vai ler hoje, que não é exatamente um texto do Gorgias, eu já chego lá. E como diz Bárbara Cassam, a noção de physis, né, ou sobre a natureza, que aparece para esses autores, eu cito a Bárbara Cassam, natureza, como sublinha Aristóteles, physis, né, é aquilo que cresce e vem assim à presença, o ente. Tá? Isso está no C. Parmênides, na página 53. Ou, se vocês quiserem, na tradução do Carneiro Leão e do Sérgio Vrublensky, é a nascividade, né, aquilo que vem à presença. Isso é uma fala do Aristóteles, o que é a physis. Voltando agora, então, ao poema de Parmênides, eu vou tentar colocar aqui para vocês, eu vou tentar ver se eu consigo compartilhar, e depois eu passo para vocês também esse texto, que é, vocês me falam se está compartilhando, tá? Área de trabalho, guia do Chrome e... Está compartilhando? Sim, professora. Vocês estão vendo o poema de Sim. Parmênides, a mulher sem zóio aí, a cor é sem zóio, né? Sem olho, né? Sem zóio é muito... Então, o poema de Parmênides, vocês vão ver que a gente vai retomar exatamente o que a gente tinha lido, tá? Só que agora a gente vai olhar para o texto, tá? Inclusive, eu não sei grego, tá, gente? Eu não sei grego também. Eu imagino que alguns de vocês saibam mais grego do que eu, tá? Então, é um pouco selvagem o que a gente vai fazer aqui, mas, ao mesmo tempo, é importante. Por quê? É por dentro dessas questões que são linguísticas, que são do texto, que a gente vai encontrar no poema de Parmênides o problema de Platão, tá? Então, é por isso que eu preciso falar um pouquinho do como o texto se coloca, tá? Então, o próximo aqui, vocês estão vendo? Passou o slide? Sim, professora. Então, ó jovem companheiro de aurigas imortais, tu que assim conduzido chegas à nossa morada, salve, pois não foi mau destino, que é a Moira, que vocês estão vendo ali, né? Moira, que te mandou prelustrar esta via, pois ela está fora da senda dos homens, mas lei divina e justiça, que a gente vai ver daqui a pouco o que significa, e é preciso que de tudo te instruas, do âmago inabalável da verdade, bem redonda, que está ali grifado em grego, aleteias, eu e Cleos, né? Então, essa coisa do ciclo, que a gente vai ver depois, que ele vai dizer que a verdade, ela é redonda, como uma esfera. E a gente vai ver o que isso significa também, a gente já trabalhou um pouco isso. Então, existe uma senda, que é a da verdade bem redonda, essa verdade que é, portanto, igual a si mesma em todas as suas partes, porque ela tem uma isonomia das suas partes, por isso ela é redonda. E as opiniões mortais, as brotondoxas, né, que está ali, que não há fé verdadeira, que não há aletés, que não há verdade. E aí, novamente, a gente volta, o que a gente já viu. No entanto, também isso aprenderá como as aparências, o estado oculta, deviam validamente ser tudo por tudo atravessando. Então, tem ali os dokimos, o que devem ser validados pelo ser, né, perpassados por esse ser. Então, a gente viu essa questão já na aula passada, só estou recapitulando. E aqui eu coloquei de novo, porque não sei porque ele não aceitava esse slide, sei lá por quê. Vocês estão vendo aí, né, já? Mas lei divina e justiça. Os dois termos que aparecem, que já são termos também que podem ser considerados daimones, podem ser considerados divindades, é Temis e Diké. Temis e Diké são duas divindades para se falar da justiça. A Temis é a divindade dos juramentos humanos, e Diké é a palavra para se dizer justiça, Diké é justiça. Então, um pouco assim, essa questão de que você tem o juramento, né, essa dimensão da Temis, e da Diké, e da justiça, que estão colocadas aí, mas não é uma dimensão, como o Fábio falou, inclusive lá no, no Zap, foi muito interessante, não é uma dimensão ética, necessariamente, é uma dimensão ontológica. Tá? É a justiça divina, portanto, é a ordem de todas as coisas, e a Temis, né, esse juramento que você faz diante dessa justiça divina. Então, é um pouco que aparece aí, a lá Temis, dediquete, né, como está aí no texto grego. E eu falei para vocês também que aparece no texto do Parmênides
interlocução com Homero. Falei isso para vocês, porque eu estou seguindo, na verdade, a leitura da Bárbara Cassam. Essa leitura da Bárbara Cassam, depois eu passo para vocês, ela não está no C. Parmênides. O C. Parmênides, que é aquele livro que eu passei para vocês, que está na biblioteca da UNB, que é essa biblioteca virtual. Então, ele, é um livro eu vou mostrar aqui, vocês estão me vendo, né, no cantinho, eu não vejo vocês. Depois eu mostro de novo. Esse aqui é o C. Parmênides, mas a gente vai trabalhar também a gente está trabalhando também com esse outro aqui, que é o efeito sofístico, que infelizmente não vai ter lá na biblioteca, porque é da editora 34, tá? Mas eu vou falar um pouquinho dos dois, tá? Mas para nós vai interessar mais esse aqui mesmo, o C. Parmênides. Tá? Mas no efeito sofístico e também no C. Parmênides, que é um livro anterior da Bárbara, ela vai falar do como esse trecho que está recortado aqui para nós, em cima do poema do Parmênides, que aí eu faço a tradução, que na verdade é a tradução dos pensadores, por outro lado, imóvel, aquineton, né, sem energia, sem movimento cinético, né, então, no limite dos grandes liames, que é desmon, que é uma palavra que vai aparecer depois lá embaixo, e sem princípio, anarcon, né, sem princípio, sem arqué e sem pausa. Então, sem princípio e sem pausa. Então, esses são os, vamos dizer assim, predicados disso que é imóvel, preso nas suas cordas, nos grandes liames, que é sem princípio, sem arqué, sem começo e sem pausa. E eu coloquei aí embaixo, se vocês quiserem depois procurar também, principalmente para quem está estudando grego, o trecho da Odisseia, que é o Canto da Sereia, 12, 160 e seguintes. E eu vou ler para vocês na tradução do Trajano Vieira, aqui como ele traduz essa parte. Eu só marquei aí para vocês, acho que vocês estão vendo a palavra, vocês estão vendo? Vocês estão me ouvindo? Oi? Sim, sim, Priscila. É sim, professora. Então tá. É porque quando eu estou aqui, sim. Eu estou nesse universo aqui, é um universo paralelo, eu não estou vendo vocês, eu não estou me vendo, eu só estou vendo o slide. Então, vocês viram que eu marquei ali a palavra Desmond, e ela está ali embaixo também, é a mesma palavra. E a outra palavra, que é a mesma, é a palavra limite, que está ali, peirate, tá vendo? É a mesma do peirase, tá? São palavras, então, no limite dos grandes liames, são palavras, são termos que são retomados desse trecho da Odisseia, que é o trecho do Ulisses. Por que eu estou marcando tanto isso? Porque depois a gente vai para o Adorno, e eu acho que vocês se lembram que na Dialética do Esclarecimento, uma das partes centrais do livro, da Dialética do Esclarecimento, é em torno da figura do Ulisses, exatamente no momento das sereias, nesse momento que a gente está vendo aqui, das sereias, que vocês estão vendo aí, inclusive, representado nessa figuração grega, né, que é o momento em que Ulisses pede para ser amarrado ao mastro, para que os seus remadores sejam privados da audição, então eles estão com os ouvidos tapados, pede para que ele não seja obedecido, né, para que ele não seja obedecido quando ele pedir para ser desamarrado, e faz com que, então, o navio atravesse as sereias, atravesse essa fama, atravesse, se vocês quiserem, do ponto de vista parmenidiano, essas aparências, seguro ao mastro daquilo que é. E eu vou ler o trecho tal como está na tradução do Trajano Vieira, que é a tradução bilíngue, tá, da Odisseia, da editora 34. Existe uma outra tradução bilíngue que também é interessante, se vocês quiserem ler, que é a da LPM. E depois eu comento, se vocês quiserem, as duas traduções. Essa tradução do Trajano, ela é em verso e ela é mais castiça, ela é mais erudita. A outra versão, que é a versão da LPM, que é Donald Schuller, acho que é o nome do tradutor, ele tenta, inclusive, se aproximar mais de uma linguagem comum, tentando recuperar, inclusive, essa dimensão da Odisseia com uma obra oral e que trabalhava muito com códigos de conduta, e, portanto, tem elementos risíveis, elementos de maledicência de uma personagem para outra. Mas eu vou ler aqui o elemento 160. Predei-me com calabres,
calabres, então é como ele traduz Desmond, firmes, rente a calinga, em nó inextricável. Se eu implorar, se eu ordenar que desateis cordames, deverei cingi-los mais e mais. Assim eu detalhava cada ponto aos nautas, quando o baixel magnilavrado aproximou-se da ínsula habitada por sereias. Então, é isso que está no trecho 12, 160 e seguintes, que é exatamente retomado nos seus termos, portanto, os termos são retomados nesse trecho do Parmênides. Né? Então, é muito interessante essa ideia, que depois é retomada também pelo Nietzsche, de que o homem de Parmênides, esse homem que chega à morada das deusas, é alguém que está atado a um mastro de ser no mar do vir a ser, no mar das aparências. E ele ultrapassa essas aparências, tal como um Ulisses, validando-as por meio disso que ele tem como sempre idêntico a si mesmo, né? Porque a gente também vai ver como que o Gorgias trabalha isso. E aí eu peguei, agora a gente já entra na questão do Parmênides, tá? A gente já vai entrar numa questão que se encaminha para o texto que a gente vai ler hoje, que é o texto do Gorgias. Aí a gente vai ler esse texto, que é o texto, na verdade é um texto do pseudo-Aristóteles, tá? É um texto que foi atribuído a Aristóteles, que comenta o Gorgias. Tá? Então é uma doxografia. Comenta o texto do Gorgias, tá? Que a gente perdeu, que é esse tratado do não-ente, comenta o que esse tratado diria, mas não é um texto do Gorgias, tá? Porque o texto do Gorgias não nos chegou. Então vocês têm essa frase em grego, né? Que é tolegem, tonoiente, eon, emenai. E aí a tradução do Heidegger, tal como a Bárbara Kazan recupera. Necessário assim o dizer igualmente o pensamento, ente, ser. Essa é a tradução do Heidegger, e eu vou explicar um pouco por quê. A tradução que eu acho a mais bonita, mais fluente, em português pelo menos, que é a do José Cavalcante, que é a dos pensadores, necessário é dizer e pensar que o ente é, pois é ser. A outra frase, que está traduzido pelo Carneiro Leão, faça o necessário fazer a fala e prescrutar o ente ser, pois é ser. Aí a Bárbara Kazan diz que uma interpretação que é interessante e que leva em conta, e a Bárbara vai fazer no texto dela, a leitura de cada uma das partes, ela vai falar essa primeira parte, né, da frase, né, é um verbo impessoal, necessário, significa necessário. Esse to é o grande enigma da frase, porque esse to, numa conotação do grego arcaico, ele também tinha o sentido deítico de algo, isto, este, então de ser um deítico, como o ti, depois do grego. Legem é eu digo, dizer, o te é e, noien é eu penso ou pensar, né? E quem é o sujeito dessa frase é uma grande questão. O eon é o ente, né? É o nominativo vocativo acusativo neutro ente, e o emenai é o infinitivo presente do verbo ser. Qual que é a grande questão? Que eu, inclusive, marquei aí para vocês. Esse to. Esse to aqui pode ser lido como isto. Isto, portanto, seria o sujeito dessa frase. Por isso que a Bárbara Kazan ela vai se fixar um pouco na tradução do Bolac e do Heisman, que ela cita. É preciso dizer e pensar que isto é ente. E qual que é a grande diferença aí? O próprio Heidegger também vai procurar isso, necessário o dizer igualmente o pensamento, ente, ser. Né? Quem é que é o sujeito que possui o ente, que possui, portanto, essa forma de ser que é o ente? Quem é o sujeito dessa frase? E aí, embaixo, a última frase é a minha tradução. Preciso dizer e pensar, isto é ser. Né? Então, isto. Essa ideia do isto, a figura do isto, né? Então, isto é ente. Num certo sentido, citando a Bárbara Kazan, que ela prefere, então, essa questão da tradução do Jean Bolac e do Heinz Heisman, porque, num certo sentido, essa tradução recupera o deítico. Deítico, vocês sabem que é essa palavra que fica num lugar de apontar para uma outra coisa. Né? Isto é um deítico, né? Isto não é nada, é um lugar vazio onde você põe um sujeito. E aí ela diz,
é preciso dizer e pensar que isto é ente. Encontramos, então, nesse trecho, a relação entre o predicado é ente e um sujeito, isto, este, e cito agora a Bárbara Kazan textualmente, seguindo essa análise, é nesse ponto do poema, após, portanto, o enunciado tout est corps do verbo é, que o predicado é ente se constitui explicitamente enquanto lugar do sujeito e se encontra designado pelo deitico, isto. O que há no Parmênides, na página 63? O que a Bárbara fez aqui? Ela colocou nesse texto do Parmênides, o que talvez não seja tão claro no texto, uma relação gramatical, mas também uma relação que depois vai apontar para o que vai ser a linguagem da lógica, de sujeito e predicado. Ela encontra o sujeito da frase. O ser, então, se desdobra nele mesmo, e eu cito aqui a Bárbara, segrega a si mesmo como sujeito. Então, ele tira de si mesmo, o ser tira de si mesmo esse lugar sujeito, porque ele é ente. O não ser, por outro lado, que é o segundo caminho, não teria como se desdobrar, né? Que é a próxima frase aqui, não teria como se desdobrar nele mesmo, porque nada é. Então, aqui, a frase que está aqui, né? Estigar enai medem, porque estim é pois ser, está escrito ali em cima, e embaixo está escrito nada não é. O ser tira de si mesmo o seu predicado, o algo, isto, o ti, depois, como a gente vai ver, possui o predicado ente. E nada não pode se desdobrar em nenhum ser fora de si, não se constituindo em sujeito. E aí eu coloquei aqui essa imagem do Kosuthi, porque o próximo passo do poema, que também vai ser o passo que o Gorgias vai retomar, e lido, claro, a partir da Bárbara Kazan, e a partir, claro, de uma leitura que o Gorgias faz desse poema, em seguida, no poema do Parmênides, a gente vai dar a esse ser, a esse sujeito, vários predicados, que ele é ingênito, que ele é imóvel, que ele é inabalável, que ele é ateleston, né? Ele não tem fim. Então, você vai dar para esse lugar sujeito, isto, vários predicados que o constituem, a partir do que Parmênides entende como sendo algo que, se não fosse, seria uma aporia, porque se algo é e nunca não foi, ele não pode ser criado, porque se ele fosse criado, ele teria sido tirado do nada. Então, ele não possui nada, porque nada não é. E aqui eu coloquei, então, para vocês a imagem do Kosuthi, já para vocês irem pensando na oficina de vocês. Vocês estão vendo aí a imagem? Silêncio. Tudo certo, professor. Sim. E vocês acharam Priscila, rapidinho. O Tiago colocou uma dúvida aí, e era a minha pergunta também. Ele está pedindo para explicar novamente o que é o deítico, antes de avançar. Tá, na verdade, desculpa, gente, eu não estou vendo, eu tô só vendo o slide, depois eu vejo as perguntas, eu não vejo o chat, tá? Porque é onde eu estou. Mas, sim, deítico são palavras que apontam por exemplo, isto é um deítico, porque isto não é nada, né? É um lugar vazio. Amanhã é um deítico, porque você nunca está no amanhã, né? Amanhã é um deítico, é algo que aponta para um outro lugar. Então, o deítico é isso. O isto é um deítico. Né? Isto, quando eu digo isto, eu estou dizendo algo que é contextual, percebem? Isto é ente. O que é isto? Isto é qualquer coisa. Né? Como vai dizer depois, o Spinoza é todo algo, né? Todo algo é isto, né? Então, deítico tem esse sentido. É um termo que vem, na verdade, da gramática, né? É um termo gramatical. Deítico. Né? Então, sim, mas, professor, ele aponta para o nada ou ele aponta para... Ele aponta para algo. Ele aponta para algo. Né?
Exatamente, é um pouco o que a gente vai ver no Gorgias. O que a Bárbara Kazan fala muito engraçado no texto dela. Ela fala assim que quando a gente pega o texto do Tratado do Não Ente, a gente imagina que o Gorgias, como todo o malandro sofista, que a gente tem a imagem, né, que depois o Platão vai legar para a gente, do sofista como uma espécie de malandro, né, de cara que quer enganar, né, que é espertinho, né. E aí ela diz assim, como um menino mau, né, o sofista seria um menino mau, a gente vai imaginar que o Gorgias vai fazer o quê? A deusa diz, existem dois caminhos, um que é e não pode não ser, e um que não é e que não pode ser, e que não pode ser porque não é. E esse é indizível. E aí ela diz, a Bárbara Kazan, a gente espera então que o engraçadinho do sofista vai pegar o caminho do não ser, né, do não ente. Não é o que ele faz, não é o que o Gorgias faz. Porque o caminho do nada não é um caminho que impossibilita, inclusive, esse movimento do tornar-se sujeito. Percebe? Porque nada não é, não há isto, não há não há algo aí. E esse é o grande problema, né? Não há algo, mas, num certo sentido, há. Né? Porque eu disse nada não é. Né? Quando eu digo nada não é, isso a gente vai ver depois no Gorgias, eu já disse que eu já coloquei um algo, né? Nada não é. Né? Um pouco essa questão. Mas a gente vai ver no texto do Gorgias, tá? No texto atribuído ao Gorgias. E eu coloquei esse desenho do Kosuth aí, porque o Kosuth, na verdade, é um artista do que a gente chama de arte conceitual. E ele trabalha muito com essa ideia dos conceitos. E aqui o que ele faz? Ele pega vários cubos, né, esse cubo, ele é uma caixa, ele é um cubo, então ele tem uma função de caixa, ele tem uma função de cubo, ele está vazio, ele é transparente e ele é de vidro. Ou seja, ele pega a mesma coisa e coloca nessa coisa, a cada momento, um predicado, enfim, um modo de ser. Então, ele faz isso com essa caixa, né, que põe para a gente um problema que vai ser depois um problema metafísico. A gente vai ver isso no Platão. Qual o problema? Já vou adiantar rapidinho aqui, mas a gente vai ler isso no Platão. Quando eu digo que algo é, eu estou dizendo também que ele é uma coisa porque ele não é outra. Então, é um pouco a questão que a lógica vai encaminhar. Eu tenho que poder dizer o que não é, porque se eu não conseguir dizer o que não é, eu não vou conseguir encadear também que uma coisa seja algo porque ela não é uma outra coisa. Então, um pouco que a gente vai ver no sofista. E qual que é o grande problema? Voltando ao problema, inclusive, do Gorgias. O que o Gorgias diz no texto dele? Ele diz assim, eu preciso conseguir distinguir a diferença essencial, vamos dizer assim, entre os dois caminhos, o caminho do que é e o caminho do que não é. Porque se eu não consigo distinguir o que não é do que é, eu não consigo escolher o caminho. Eu me perco. Percebem? É um pouco essa também a questão. Então, como diz a Bárbara Kazan, né, o não ser, o segundo caminho, portanto, não pode desdobrar-se sobre si mesmo, pois sem predicado, ele não é nada, ele não tem predicação nenhuma, ele não é ente, ele não pode se dar a si mesmo como sujeito. Ele não pode fazer o mesmo movimento que foi feito na frase anterior. Pois é ser que é nada que não é. Então, não tenho como tirar daí esse lugar sujeito desse segundo caminho. Em seguida, o sujeito precisa se qualificar de predicados, que são e não pode ser, e não pode não ser. E aí a gente vai para aquela parte do texto do Parmênides, que ele diz que é ingênito, imperecível, é único, é imóvel. É uma identidade perfeita, né, daquilo que é e não pode não ser. Então, esse momento do poema, ele precisa pensar que esse ente é absolutamente idêntico a si mesmo e a todos os seus predicados, né? Porque senão alguma coisa falharia e ele teria, esse ente, algo de não ente, algo do que não é. Ele tem que ter uma identidade perfeita do isto que é ente, que aparece na imagem fechada de uma esfera, né? Aí eu vou passar aqui para vocês a última partezinha, que é aquela parte que a gente leu, a parte de novo, por isso que a verdade é bem redonda, tá? Não porque a gente fica zoando, né, que é o âmago inabalável do zero bem redondo, mas é por isso que a verdade é bem redonda. Como vocês estão vendo ali, é a mesma palavra
e o Kyklios, que vai dizer que ela é, então, redondo como uma esfera, né? Esferas, e essa outra palavra significa como, do mesmo modo, do modo como uma esfera. E a outra palavra que eu queria colocar para vocês é essa palavra que diz igualdade. Igualdade em todas as suas partes. Absolutamente idêntico a si mesmo, em uma completa assimilação do sujeito no predicado. Ente, do qual o isto é arrancado. Ou seja, ele precisa ser ingênito, ele precisa ser imóvel, ele precisa ser único, porque se ele assim não for, ele não é idêntico a si mesmo. É essa a ideia, então, de ele precisa ser redondo, ele precisa ter, portanto, uma espécie de completude total dada nessa sua relação sujeito-predicado. Então, essa é, na verdade, a leitura que a gente fez, a aula passada, a gente já viu isso aí, do poema de Parmênides, agora lido, evidentemente, mais pelo lado do que a Bárbara Casan traz para nós, tá? Então, eu vou voltar aqui e parar de compartilhar, tá? Vou tentar parar de compartilhar, se eu conseguir, né? Como é que eu faço para parar de compartilhar? Parar de compartilhar. Fechar a bandeja de compartilhamento. Parei de compartilhar? Não. Tem que vir aqui e Sim. cancelar. Cancelei o compartilhamento, voltei? Sim. Voltou. Vocês não estão mais vendo, né? Opa. Na verdade, eu não vejo nada disso, gente. Eu não vejo o compartilhamento, né? Então, eu vou deixar depois para vocês esse PowerPoint, claro, também está gravado, mas esse PowerPoint fica para vocês. Eu vou dizer para vocês, eu vou colocar aqui para vocês de onde eu tirei, tá? Esse texto em grego, se vocês quiserem ler, inclusive é uma tradução que está em inglês, se vocês quiserem também ler uma tradução clássica em inglês, é uma tradução em inglês do século XIX, tá? Então é uma tradução bem interessante, se vocês quiserem ver, coloquei aí para vocês o link de onde eu tirei, eu não sei escrever em grego, não sei nem mexer no teclado, então eu copiei e colei, tá? Enfim, tá? Mas se vocês quiserem procurar, os trechos estão aí nesse texto, inclusive estão também no xerox que eu coloquei para vocês, da tradução do Carneiro Leão e do Sérgio, tá? Então tá lá para vocês também essa tradução. Óbvio que quem não sabe grego como eu, tudo bem, a gente só simplesmente está procurando essas questões, então, voltando um pouco qual é o problema, nessa frase, né, é necessário dizer que o ente é, né, necessário é dizer e pensar que o ente é, pois é ser e nada não é, que é uma frase central do poema. A Bárbara Casan nota essa partícula, to, que é, no grego arcaico, geralmente entendida como isto. Tá? Então, isto está colocado aí nessa frase. E é exatamente aí, né, que ela vai trazer o Gorgias. Eu só vou adiantar um pouco a perspectiva dela do Gorgias e a gente vai direto para o texto do Gorgias, né? Enfim, esse texto, como eu falei para vocês, do Gorgias, voltando um pouquinho, ele tem duas versões que nos chegou. O texto nos chegou em duas versões diferentes, tá? Então, vocês podem encontrar essas duas versões, as duas versões estão traduzidas pela Bárbara Casan. Uma versão do Tratado do Não-Ente, que ela diz que, na verdade, é o texto do Parmênides visto no espelho, vocês vão ver por quê, está nesse livro aqui, tá? Está nesse livro aqui, o Tratado do Não-Ente, traduzido a partir do como ele nos chegou pelo Sexto Empírico. O Sexto Empírico, não sei se vocês conhecem, o nome eu achava muito engraçado, quando eu estava na faculdade eu rolava de rir desse nome, mas tudo bem. O Sexto Empírico, vou falar porque que eu achava engraçado, tá, gente? Eu achava engraçado porque parecia aqueles nomes do Asterix, sabe? Aqueles nomes inventados, Bicos e Sticos, né? Eu achava muito engraçado esse nome. Aí o professor falava, a gente ficava rindo, ele não entendia por quê. Mas o texto empírico, agora sem fazer piada, ele é um filósofo cético, ele é um filósofo da escola pirrônica. Eu já falei dele para vocês algumas vezes a partir do Porchat, ele é muito lido pelo Oswaldo Porchat, o Oswaldo Porchat recuperou a figura dos textos empíricos na filosofia brasileira, e ele escreveu hipóteses pirrônicas contra os retóricos, contra os matemáticos, ele escreveu vários livros que estão sendo traduzidos agora,
Eu já contei essa história também para vocês, Contra os Retóricos eu comprei, porque eu estava louca para ler, eu levei na reunião de colegiado, né, e aí aquela reunião toda retórica, eu esqueci o livro lá, perdi, não tem mais. Então foi assim, ele foi sugado pela retórica do departamento. Então, contra os retóricos, contra os matemáticos, tal, as hipóteses pirrônicas, que eu acho que é o livro central dele, que são ele recupera essa figura de Pirro, né, que é o filósofo cético por excelência, que é um filósofo mítico, enfim. Então, um dos textos nos chegou pelo Sextus Empírico. E a Bárbara Kazan vai dizer que o próprio Heidegger, quando lê o texto do Gorgias, quando lê esse texto a partir do Sextus Empírico, coloca esse texto do Gorgias exatamente num lugar cético. Então, o que o Gorgias estaria dizendo? Ele estaria dizendo que ser e não ser reputam o mesmo. E é impossível saber onde está a verdade, porque ser e não ser são discursos. Eu faço o discurso do ser e faço o discurso do não ser. E isso vocês vão ver no texto. Eu posso dizer que o ser foi criado ou que ele não foi criado. E eu posso defender as duas hipóteses com as mesmas potências argumentativas. Eu consigo descrever que o ser não foi criado e mostrar várias hipóteses, como o Parmênides faz, mas eu faço o contrário também. Eu mostro que o ser foi criado, com várias hipóteses também. Ou seja, eu ponho os dois caminhos da deusa em equipolência, e os dois se anulam. Isso é o próprio método cético. Então, Heidegger coloca esse texto no lugar cético, exatamente porque ele veio pelo Sextus Empírico. A Bárbara Kazan não concorda tanto. E a Bárbara diz, com efeito, isso eu estou citando o texto do efeito sofístico, Sextus Empírico encerra Gorgias sobre a insígnia daqueles que suprimem o critério de verdade, ao lado de Xenófanes, Xeníades, afirmando que tudo é falso, e de Protágoras, que diz que tudo é verdadeiro. Tudo é falso, tudo é verdadeiro, se equivale. Quer dizer que tudo é falso, que tudo é verdadeiro, né? É meio assim, tudo é verdadeiro, e não é uai. Tudo é falso, não é uai. Então, o cético não diz nenhuma coisa nem outra, ele diz, essas duas proposições se equivalem, e, portanto, elas se anulam. E, portanto, eu suspendo as duas posições. E ela continua, Sextus apresenta motivos de supressão lógica ao invés de física. Então, é uma questão lógica. O texto do Gorgias seria um texto lógico, e ele é também, né? Então, ele mostra logicamente como eu posso provar que o ser foi criado ou que ele não foi criado, que ele é móvel ou que ele é imóvel, que ele é limitado ou ilimitado. Eu posso provar com a mesma potência argumentativa as duas versões do argumento. O caminho do ser e do não ser reputam o mesmo, porque o caminho do ser, eu digo que ele é imóvel, pelo caminho do não ser, eu digo que ele é móvel, mas eu não consigo escolher nenhuma das duas. Mas existe também uma segunda versão desse texto, que chegou por um outro caminho para nós, que não chegou pelo Sextus Empírico. É claro, o Sextus Empírico lê o texto do Gorgias, e, portanto, acentua o texto, né? Porque o texto não nos chegou, tá? Se vocês pegarem o texto lá, vocês vão ver, se vocês leram já, ele é assim, Gorgias diz, Gorgias falou, portanto, então é alguém falando que o Gorgias teria dito. O texto mesmo a gente não tem. O que a gente tem do texto do Gorgias, que também está traduzido nesse livro aqui, é o Elogio de Helena. Tá? O Elogio de Helena, que é um texto muito bonito, muito interessante também, que a gente pode ler em algum momento aí. Aí é um texto do Gorgias, claro, reconstruído a partir das citações, né? Todos são assim. Né? Mas esse também, existe também uma segunda versão, que é a que a gente vai ler mais atentamente, que está no C. Parmênides, a gente vai ler mais atentamente exatamente porque nesse C. Parmênides, todo o livro vai tratar da questão que a gente está tratando aqui, tá? Como Parmênides foi lido por Gorgias e como Gorgias aponta para o problema que vai aparecer em Platão, tá? Então, um pouco esse movimento, né? A Bárbara Kazan vai dizendo em determinado momento, que eu acho bem radical, porque a gente está acostumado a ver os sofistas como uma espécie de moleque travesso, né? Um menino que ficou de fora. Ela vai dizer assim: o sofista antecipa desde Parmênides o conjunto da metafísica, e a gente vê o sofista como não metafísico, né? Prevê a compreensão lógica do ser e a logificação da verdade, de Aristóteles e de Leibniz e até de Hegel. Ele os prevê, o que quer dizer que ele os pratica usando do princípio da identidade, dos indiscerníveis, do terceiro excluído, da não contradição e do princípio de razão, como se a origem os contivesse e como se eles fossem evidentes. Isso está na página 85 do C. Parmênides. Então, ela vai mostrar como, de alguma forma, está lá esse movimento que depois a gente vai pegar como um grande movimento metafísico, né? Então, tentar entender a contradição como implicada no ser, o ser que é, mas também é devir, que carrega os seus devires, como é que a gente vai entender toda essa questão a partir
depois da metafísica ocidental. Então, ela tira tudo aqui do ser Parmênides, né, do Gorgias. Então, ela vai dizer que esse chegou pelo pseudo-Aristóteles, né? Ele era considerado um texto de Aristóteles, hoje em dia não é mais, e a gente não sabe quem é esse autor, que é um autor anônimo. O outro a gente sabe que foi o Sextus Empírico, a gente sabe quem é, então a gente localiza num autor, numa autoria, a gente põe num lugar, e aqui a gente não sabe quem citou esse texto, tá? Então a gente não sabe quem é o tradutor desse texto, o que trouxe esse texto para nós, e isso é interessante, porque, ao mesmo tempo, deslocaliza o texto. Ele deixa de ser, necessariamente, um texto cético, tá? Ele deixa de ser, necessariamente, um texto localizado no universo do ceticismo grego. E, portanto, ele deixa de ser um texto que, necessariamente, está colocando a verdade, o critério de verdade em questão, em suspensão. Pode não ser isso, é um pouco a questão que ela vai colocar. E aí, para vocês, eu indico fortemente que vocês leiam o texto da Bárbara Kazan, é bem divertido. Como eu disse para vocês, ela é engraçada, assim, ela tem esse jogo de linguagem, né? Ela tem esse texto mais ensaístico, inclusive. Deixa eu só achar o começo aqui. Xenofantes. E, meu Deus, cadê? O Gorgias, peraí. Deixa eu achar. E aí a gente vai direto para o texto do Gorgias. Deixa eu só achar aqui, porque eu perdi. E caiu. 145. Que é o que vocês leram, o que está na apostila para vocês, tá? Então, vocês vão ver ali o Aristóteles, né? O falso Aristóteles, né? Então, que está entre parênteses, tá? Vocês vão ver aqui logo no começo do texto, Aristóteles entre essas chavinhas, porque é pseudo-Aristóteles, então é anônimo, na verdade, o texto. O texto não tem autoria reconhecida, né? A gente não sabe quem foi. Ah, achei, estava com a língua em cima. E aí tem várias partes, né? Ela fala do Melisso, de vários outros autores, então é Melisso, Xenofane e Gorgias. A gente vai pegar só a parte do Gorgias, porque o Gorgias tem um texto, como vai dizer a Bárbara Kazan, que é o texto do Parmênides em espelho, que chama Tratado do Não-Ente. Então é como se o poema de Parmênides fosse o poema do ente é bom, o poema do ser, o ente é, e o tratado do Gorgias fosse o tratado do não ser, né? Como se ele fizesse o espelhamento do texto do Parmênides. E como diz a Bárbara Kazan, não necessariamente, porque Gorgias tomou o caminho que a deusa tinha interditado, o caminho do não ser. Não é exatamente isso. E aí o texto começa sobre Gorgias. Nada, diz ele, diz Gorgias. Nada é, mas se é, isso é uma frase que ele já começa assim, mas se é incognoscível, e se é cognoscível, não é, no entanto, mostrável aos outros. Então, ele fala, nada é, não consigo provar que nada é. E se é, eu não consigo conhecer. E se consigo conhecer, eu não consigo dizê-lo. Então, é um pouco essa questão. Então, se algo é, eu não sei. E se esse algo é, eu não sei se eu conheço. E se eu conheço, eu não sei se ele é dizível. E aí ele fala mais abaixo. E aí ele vai, então, colocar entre si teses contrárias, demonstrando, ora que os entes são um e não múltiplos, ora que eles são múltiplos e não um. Então, o Gorgias fica jogando com essas argumentações do próprio poema do Parmênides, e ele vai dizer lá no verso 20, é necessário com efeito, diz ele, Gorgias, que se algo é, que isso não seja nem um, nem múltiplas coisas. Não mais ingênito que engendrado, não mais ingênito que criado, não mais incriado do que criado. Então, nada seria, pois se fosse algo, seria um ou outro desses atributos. Então, o que ele diz que o poema do Parmênides põe exatamente esse problema. Eu não consigo provar que ele é ingênito ou que ele é engendrado. Portanto, eu não consigo dizer se ele é ou não é. Ou seja, o que o Gorgias diz é que há uma indistinção, pelo menos do ponto de vista do como Parmênides põe, entre o que é e o que não é. E eu não consigo identificar os elementos que me façam seguir pelo caminho do ser e não o caminho do não ser. Pelo menos não no poema. E aí ele continua, pois se o não ser é não ser,
Se o não ser é não ser, portanto, se ele é alguma coisa, não menos que o ente não ente seria. Vocês percebem a questão? Se eu disse o não ente, Professora, em que verso estamos? nós estamos no verso 25. Tá. Voltando, falando só uma questão assim, por que eu estou falando que é verso? Também é uma questão da Bárbara Kazan. Ela diz que tanto o Tratado do Não Ente, como chegou para nós, como o poema de Parmênides, são poemas. Em que sentido? Eles são uma argumentação concisa, no qual cada palavra e cada termo, ele contém o máximo de tensão. Não é uma longa exposição, é um poema. E o poema carrega exatamente essa questão. Se vocês quiserem, né, como diz o Conte, né, poesia é linguagem carregada de sentido ao extremo. Então, é um extremo de sentido carregado no poema. E ela diz, nesse sentido, mesmo que não seja versificado, o texto de Gorgias também é um poema. E aí ela diz, pois, se o não ser é não ser, não menos que o ente, o não ser seria. Com efeito, o não ente é não ente, assim como o ente é ente. Pela linguagem, eu criei uma anfibolia, percebe? Eu disse o não ser. Se a deusa diz que o não ser é um caminho de todo vedado, de todo impossível, porque ele não é sequer capaz de ser pensado, ou percorrido, ou dito, porque o mesmo é pensar e, portanto, ser, e é necessário dizer e pensar que o ente é, tá? Então, como que eu estou dizendo não é? Se eu estou dizendo não é, eu estou pondo, pelo menos do ponto de vista do dizer, essa possibilidade. E ele continua. De modo que são não mais que não são as coisas efetivas. Porque eu não sei mais, pelo menos nessa anfibolia criada pela própria linguagem, eu não consigo mais justificar o caminho que a deusa me apontou, porque ela apontou o outro também e ela criou esse caminho. É como se a própria deusa, ao dizer e ao enunciar esse caminho, ela tivesse o aberto. Se não ser, não é. Como se, num certo sentido, esse nada que tivesse sido vertido para uma espécie de predicado tivesse produzido também, de algum modo, o seu sujeito, o seu lugar, isto. Isto não é. Se isto não é, de algum modo, ele é. E isso continua mais para frente, as coisas efetivas, os pragmata, né? As coisas do mundo. Né? E aí ele continua lá no trecho 35, mas de onde quer que se parta, não se segue do que ele disse que nada seja, pois qualquer que seja a sua demonstração, ele dialetiza assim, ou bem, o não ente, ele quem? Gorgias dialetiza como? Ou bem, o não ente é, ou bem, ele seria, falando simplesmente, e é também semelhante como não ente. Ou ele é semelhante a si mesmo como não ente. Ou seja, pois ele diz que o não ser seria não menos que o ser, desde que o não ser seja também, de alguma maneira, uma vez que ninguém vai dizer que o não ser não é absolutamente. Mas o mesmo se o não ente é não ente, o não ente não seria, então, nem sequer de maneira semelhante ao não ente. Eu não teria nem como ter enunciado, e ele não seria nem semelhante a si mesmo, pois um é não ente, enquanto o outro é também, além disso. E aí continua, né? Então ele vai falar lá no verso, na parte 5, no verso 10. De fato, ao menos é isto o contrário que parece se produzir. Com efeito, se o não ente é ente, e se o ente é ente, todas as coisas são. Se o não ente é e o ente é, tudo é. Então, é um pouco aquilo da leitura, se vocês pegarem a leitura cética. Se tudo é falso, se tudo é verdadeiro, ok, eu não sei, tudo é falso, tudo é verdadeiro, isso equivale. Se tudo é ou se tudo não é, tudo é. Tudo não é. Todas as coisas são. Ou todas as coisas não são. Diz assim, pois entes e não entes são. Não é necessário com efeito que se o não ente é, o ente, em função disso, não seja. Também. Pode ser que se o não ente não é, já que eu enunciei que ele não é e ele também tem uma identidade consigo mesmo, o mesmo pode valer para o ente. O ente também pode não ser, porque também é uma identidade que eu enunciei do mesmo modo. E aí ele vai dizer, então, que as duas formas
o ente e o não ente, são efeitos segundo o próprio logos, o próprio discurso. E vale lembrar, eu falei isso para vocês na aula passada, que o termo que aparece quando o Parmênides vai falar do caminho, do ente e tal, ele fala mitos, ele não fala logos. É uma narrativa, é mitos, é uma coisa muito... Mito é uma palavra muito vaga, né? Como logos também, mas leguem, logos é dizer, já é dizer, aqui pelo menos no Gorgias, já muito encaminhado para aquilo que vai ser o logos do verdadeiro ou falso, o logos da filosofia, o logos que depois o Heidegger vai criticar como o logos apofântico, né? O logos do verdadeiro ou falso, que é aquele logos que vai ser inaugurado com essa potência pelo Aristóteles, né? E aí ele vai dizer, mesmo se agora alguém o concedesse, e que por um lado o não ente seja, e por outro o ente não seja, no entanto, ele não seria menos. Com efeito, os não entes seriam segundo o seu próprio discurso, seu próprio logos. Se, por outro lado, o ser e o não ser são a mesma coisa, segundo o discurso, não é assim mais o caso de que algo não seria em vez de ser. E aí, com efeito, aqui bem, da mesma forma que Gorgias diz que se o não ente e o ente são a mesma coisa, o ente não é e o não ente também não. De modo que nada é, por uma inversão, pode-se de maneira semelhante dizer que tudo é. Com efeito, o não ente é, assim como o ente de modo que tudo é. O nada é, o tudo é. Então, o que o Gorgias está mostrando? Eu entro numa anfibolia em que eu tenho dois caminhos, o ente e o não ente, só que eles são enunciados do mesmo modo, por uma espécie de identidade do ente ao ente e do não ente ao não ente. Essa identidade do ente ao ente e do não ente ao não ente é igual em ambos os casos. Ela é um produto do discurso. E se o não ente não é, como que eu posso entender que o ente é? E se o ente é, por que o não ente não é? Se ambos são produzidos pelo mesmo movimento do discurso. E aí a gente entra numa questão que eu acho muito interessante, inclusive eu vou fazer aqui dar uma ideia para vocês, tá? Que é, ele vai refutar os predicados, né? Os predicados do ente, os predicados do ser, tal como aparecem no Parmênides, que ele é imóvel, que ele é incriado, mostrando que ele pode ser incriado, pode ser móvel, eu posso jogar com esses argumentos, tal como o Zenão jogou, tal como vários outros autores jogaram. Então, eu entro numa espécie de anfibolia que eu não consigo provar qual é o caminho da verdade. E aí ele disse que, com efeito, o ente caísse na mudança, ele não seria mais ente, porque ele ia comportar algo do que não é, né? Porque ele ia, sendo uma coisa, viraria a outra. Então, ele seria uma coisa e depois ele não seria mais essa coisa. Tá? Então, por isso que ele tem que ser imóvel, no limite do liame, né? Como a gente viu. Porque se ele for móvel, de alguma forma ele não foi. Ou alguma coisa que ele era deixou de ser. Não, ele não se move. Ele é imóvel. Exatamente da mesma forma que se o não ente tivesse proveniência, ele não seria mais não ente. Se o não ente, porque se o ente não pode se mover, o não ente não pode ser criado também, porque se ele for criado, ele sai daquilo que não era e entra para aquilo que é, percebem? Então, se o ente é incriado, o não ente também é. Então, o que ele está mostrando? Não consigo aí argumentar. Além disso, também não pode haver proveniência, ou seja, não pode vir a ser, né, a partir do que é, se de fato o não ente não é, porque ele é um nada, o nada não pode vir a ser algo, porque se ele vir a ser algo, ele deixou de ser nada, e o não ente deixa de ser não ente. Razão pela qual também não pode haver proveniência a partir do não ente. Se, portanto, é necessário, se isso é verdadeiramente algo que seja ou ingênito ou engendrado, e se isso é, no entanto, impossível, é impossível mesmo que algo seja. Não consegui solucionar a questão até agora. E aí ele continua revendo todos esses predicados, né? Todos os predicados que a gente viu. Agora o predicado de ele ser akineton, né? Dele ser sem cinesia, sem movimento. Kino é cinema em russo, né? Enfim, então, daquilo que se move, né? Cinema, né? A palavra nossa cinema também vem daí, né? De cine, aquele que se move, né? Também não pode ser movido, diz ele. Com efeito, isso seria movido por nada.
Tá? Então, não posso mover, porque o que que move as coisas, né? Se algo moveu algo, existe algo fora desse algo. Já que ou bem não é mais, ou então é tal que é. Senão, por um lado, não seria ente, e por outro, mesmo não sendo, teria, no entanto, vindo a ser. Então, ele mostra que aqueles predicados todos que são computados ao ente, né? Ai, caramba. Bem redondo, e aí um pouco que a Bárbara Kazan vai mostrar, essa imediata e completa identidade de algo a si mesmo, que é o que Parmênides propõe, né, que é redondo e, portanto, não pode em nenhum momento não ser idêntico a si mesmo, é um problema lógico. Tá? Porque como essa identidade ela é tão plena que eu não consigo penetrar nela de forma alguma com a linguagem. E, portanto, se assim é incognoscível ou é indizível, porque eu não consigo sequer mover a própria linguagem para dizer essa coisa. Percebe? Que é o que a gente vai ver também no Platão. E aí, ele vai dizer uma coisa muito interessante, é aí que eu queria entrar com para vocês, com uma questão, assim, só aqui no parágrafo 9, logo aqui embaixo, ele vai dizer, assim, o mais não são, senão tais coisas, mas quais são verdadeiras, isso não se mostra. De modo que, mesmo se elas são, elas seriam incognoscíveis para nós, as coisas efetivas. E aí ele vai dar o seu meio checkmate na leitura da Bárbara Kazan, que é que ele vai dizer, eu não digo ser, eu digo um dizer, eu digo logos. Né? Então, é quase como uma teoria da linguagem, né, que está se formando aqui. E isso é muito interessante porque ele vai se valer do ouvido e da visão. Quando eu vejo vermelho, eu vejo vermelho. Quando eu digo vermelho, eu disse um dizer e não uma cor. Quando eu ouço um som, eu ouço um som. Quando eu digo algo sobre esse som, eu disse algo sobre algo, eu não disse o som. E o som só é possível de ser ouvido e a cor só é possível de ser vista. Quando eu digo vermelho, eu não estou dizendo uma cor, eu estou dizendo um dizer. E aí eu ia sugerir para vocês, tá, que tem uma música que eu gosto muito, que é do Arnaldo Antunes, que está num disco que chama Nome. Não sei se vocês já viram esse disco. Essa música chama Nome também. Ela diz assim: o nome dos bichos não são os bichos são. E aí fica mudo. Percebem a questão? O nome das cores não são as cores são. É um pouco essa ideia. Vocês já ouviram essa música? Vou procurar o vídeo. Bom, depois eu mando lá no grupo. Procure essa música. Então é um pouco essa ideia, assim. Os nomes dos bichos não são os bichos, porque os bichos são os bichos. Os nomes são outras coisas. São outra coisa. O nome das cores não são as cores são. E aí para a letra. Por que para a letra? Porque eu não posso enunciar. Porque quando eu enuncio um nome e não uma cor. E isso está aqui no Gorgias, porque o Gorgias vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer, mesmo se elas fossem cognoscíveis, as coisas, como alguém como alguém, diz ele, poderia torná-las manifestas a um outro. Mesmo que as cores, por exemplo, fossem cognoscíveis, o ser fosse cognoscível. Quando eu vou dizer o ser, eu digo um dizer e não o ser. E aí ele diz, com efeito, o que alguém viu dizer e como enunciaria em um dizer. Ou ainda, como justamente isso se tornaria manifesto a quem ouve sem ver. Da mesma forma, com efeito, que a visão não chega a conhecer os sons da voz, da mesma forma o ouvido também não ouve as cores, mas sons. E aquele que diz, diz, mas não uma cor, nenhuma coisa. Aquele que diz, então aqui está leguem ou legon, né? Aquele que diz, diz. Aquele que fala, fala um falar, não uma coisa. Aquele que fala não fala o ser, fala sobre o ser. E lembra que eu falei a aula passada por que a gente evitava assim, heideggerianamente traduzir sobre a natureza? Porque sobre a natureza é isso aqui, é dizer algo sobre algo. Eu não estou falando algo, eu estou falando sobre algo, né? Estou falando sobre a natureza. Então é isso que ele está dizendo, o que eu digo é um dizer, é o logos, uma fala. Inclusive ele fala num determinado momento, que eu pulei aqui, a Bárbara Kazan traduz por representar, né? Que é uma palavra que eu acho
que eu acho ruim. Na verdade, não estou falando da Bárbara, não, tá? Porque isso aqui é uma tradução da tradução, né? Uma tradução da tradução francesa que ela fez para o grego, muito embora o francês moderno e o português moderno sejam línguas tão próximas que eu não vejo tantos problemas assim, né? O francês é uma língua muito parecida com o português na sua forma, né? Muito embora a própria Bárbara vai falar aqui, no português a gente é capaz de dizer né? O ser sem ou só, isso é, ou sem nenhum sujeito. Em francês, não. Né? Em francês, sempre você tem que ter o ir, o sujeito, né? Então, em português, você consegue dizer uma frase sem enunciar, pelo menos nessa forma do verbo ser, sem enunciar imediatamente um sujeito, né? Então, a gente tem essa possibilidade. Ela vai explicar isso na tradução que ela fez. Tá? Mas ela vai traduzir aqui num determinado momento. Eu marquei e não vou achar agora, caramba. Que ela traduz por representar. E por que eu não marquei? Deixa eu ver se eu marquei aqui. Não, eu marquei e não vou achar, porque eu só marquei em grego. Porque representar não é uma boa palavra, eu acho, porque representar traz muitos problemas para a gente, porque parece aquela ideia da representação no sentido moderno, né? A filosofia da representação, que é a filosofia moderna, que põe um conceito no lugar da coisa. Só que a palavra em grego que está traduzida aqui como representação, que ela traduz por representação, é uma palavra, as coisas efetivas. Eu não vou achar porque eu marquei e eu lembro que eu marquei, hein? Ó. Tá aqui, achei. No 9, tá? Ela vai dizer assim. A tradução diz assim, né? Se, portanto, nada demonstrações dizem tudo sem exceção, pois é preciso que o representado seja o que o não ente, e que o não ente, ao menos se ele não também não seja representado, né? Então, e aí ela diz, mas se é assim, ninguém diz que uma falsidade seria nada. Diria mesmo que carros lutam em pleno mar, pois todas as coisas seriam, já que tanto o que é visto quanto o que é ouvido é somente por essa razão, que isto é a cada vez representado. E a palavra é ekasta, tá? Que é uma palavra que depois vocês vão ver de icástico, né? Que é uma palavra que vai aparecer em Platão, né? Então, não é representar no sentido moderno. O que ele diz aqui? Então, eu posso dizer que carros voam, que estão voando carro no ar, como o próprio Parmênides diz, né? Ele não está falando nada de estranho. Então, o Parmênides não está dizendo que o carro voa até a entrada da deusa? Né? Então, eu posso dizer nas palavras, né? E isso não concede a essas palavras nenhum poder de verdade. Então, Professora, diga. qual é a diferença de representar no sentido antigo e no sentido moderno? Então, representar é uma palavra moderna, né? Representar é pôr algo no lugar. Por exemplo, a representação kantiana, você representa o objeto na intuição, né? E aí ou a representação no sentido cartesiano, é uma ideia para mim, é uma ideia subjetiva, né? É uma cognição, né? Algo que é para mim que eu ponho no lugar da coisa. Não é exatamente essa ideia não existe para os gregos, né? Também não é a ideia de cástico, né? Aquilo que duplica. Portanto, o Platão vai falar duas formas de mímese, a icástica e a fantástica. Né? A icástica é aquela que representa a coisa tal como ela é. A fantástica é aquela que representa a coisa como ela parece. Mas é aí o icasta, né? Aquilo que põe a coisa duas vezes, né? Mas não é representação no sentido conceitual moderno. Como também não é, por exemplo, é uma palavra que eu acho péssima, retrato. Retrato é uma palavra que uma palavra que eu acho já muito romana. Essa ideia de que o retrato é uma semelhança, né? É um pôr de novo. O retrato de Pedro ou o retrato de Crátilo, como é o próprio exemplo do Platão, é uma reprodução de Crátilo, é uma foto de Crátilo, né? Então essa ideia do icasta, né? Do icástico, é algo que põe de novo, tá? Assim, que põe, mas não é a representação no sentido moderno, tá? Mas é essa ideia do carro, que quando eu digo que um carro voa até a portada da deusa, eu disse um dizer. E esse dizer é um dizer mimético, percebe? É um dizer
que está se pondo, está criando uma imagem, está criando carros que voam. Né? Quando eu digo que o não ser é e que o ser é e o não ser não é. É um pouco o que ele está dizendo. E aí ele vai dizer isso com todas as palavras, quando ele vai dizer essa questão de que quando eu digo uma cor, eu não disse uma cor, eu disse um dizer, eu disse uma palavra. Quando eu digo vermelho, óbvio que quando eu falo vermelho, eu imagino que todos vocês recuperam a mesma ideia de vermelho. Só que eu não tenho certeza. Eu disse uma palavra, eu não disse uma cor. A cor que eu vejo, vermelho, é uma cor. E eu não digo, né? Aquilo que eu falei da música do Arnaldo Antunes. As cores são, ponto, porque as cores, elas se mostram. Elas não, se eu disser a palavra vermelho, amarelo, azul, eu já disse uma palavra. É o que o Guarda está dizendo aqui. Aquele que diz um dito, mas não uma cor. E aí ele vai falar assim, portanto, isso de que alguém não tem ideia, como ele o pergunta a um outro por meio de um dizer, ou ainda como ele poderia ter ideia por meio de um signo qualquer da coisa que é outra. Se não, se é uma cor, vendo-a, e se é um ruído, ouvindo. Pois, para começar, ele não diz uma cor, mas um dizer. Do modo que não há nem o conceber, nem o ver da cor, não mais que do ruído, há apenas o ouvir. Então, eu não digo o ser, mas eu digo um dizer. Eu digo algo sobre algo. E aí ele diz, terminando, né, na página, no parágrafo 11, aliás, mesmo se for possível, ele reconhece, Gorgias, né, e reconhece ao falar, mas como ele que ouve, teria a mesma coisa na ideia. O que eu falei para vocês, eu falo carro voando. Como é que eu imagino o que vocês estão imaginando? Eu estou imaginando um carro grego, mas vocês podem estar imaginando uma Kombi voando. Né? Eu imagino um carro das aurigas imortais, tal, porque eu estou falando disso. Mas você fala carro voa, ai, tem pernilongo. Carro voa, vocês podem imaginar um Fusca voando, qualquer coisa, né? Então, eu não sei o que vocês estão imaginando mesmo que eu, quando eu digo carro voa, né? Quando eu digo o carro chega à portada da deusa, eu imagino a portada da deusa, né? Vocês podem imaginar que ele está chegando lá na casa, sei lá, cada um imagina uma coisa. Eu nunca vou saber se o que eu estou falando remete à mesma coisa para vocês. Pois a mesma coisa não tem o poder de estar ao mesmo tempo em muitos, os quais são separados, pois então seria um. Aliás, diz ele, Gorgias, mesmo se exatamente a mesma coisa estivesse em muitos, nada impede que ela não lhes pareça semelhante, mesmo em uma situação de identidade. Na medida em que exista alguma unidade desse gênero, eles seriam um, mas não dois. Aí ele vai continuar, e aí ele vai dizer, assim, não é um, não é um, é cognoscível. Ninguém poderia mostrá-lo a outra pessoa. Então, se é incognoscível. Se eu posso conhecer o ser, eu não posso dizê-lo, a não ser por um degrau que já é mediação e, portanto, já é um outro, que não é o ser. Percebe? Então, não é o ser, a deusa, que é um pouco depois que a gente vai ver no Parmênides do Heidegger. O que é a deusa? Ela é a deusa da verdade? Porque se ela é a deusa da verdade, ela é algo que se põe no lugar, ela é uma forma encástica, né? Da verdade. É uma forma mimética da verdade. Não, ela é a verdade. Então, ela é o ser. Então, o que o Gorgias está dizendo aqui é que eu não digo ser. Porque mesmo que eu conhecesse o ser, ou que o ser se desvelasse para mim, na máquina do mundo, né? A máquina do mundo se abre para mim, quando eu vou dizê-la para um outro, eu preciso duplicá-la, num certo sentido, num dizer. Tá? Então, eu preciso dizer o ser. E quando eu digo ser, eu também digo, do mesmo modo, o não ser. Eu digo carro e carro que voa. Eu digo ser e o não ser, né? O que é e o que não é. Como a gente vai ver depois, que Platão retoma. Inclusive, ele diz, eu digo, Teto está sentado, Teto voa. Então, Teto está sentado, eu vejo Teto sentado. Mas eu posso dizer Teto voa. Eu disse um dizer. E aí, como é que você vai captar qual dos dizeres, né, qual das formas do logos diz a verdade? Diga, Vanessa. Pri, é isso que mais tarde Kant vai estruturando? Então, essa aqui, o que a gente vai ver, por exemplo, Kant também vai pegar muito disso, porque a lógica kantiana é aristotélica, né?
Então, mas é porque para mim eu consigo entender isso por Kant, mas eu não consigo entender isso direito por aí. Hum, Na verdade, Kant está tá na linhagem da metafísica nesse sentido, né? É uma mediação, mas é outra coisa, porque a gente já está no mundo moderno, que tem um sujeito. Vocês percebem que aqui não tem um sujeito que enuncia, né? É o dizer. Não tem um sujeito que é capaz de produzir objetividade a partir do logos, tá? Que é um pouco que a gente vai ver depois em Kant, né? Ou na modernidade. Aqui não. A gente vai ver isso no Aristóteles. O Aristóteles, a gente não vai ver porque a gente não vai ver lógica aristotélica, a gente vai ver a metafísica. Mas a lógica aristotélica é um pouco uma tentativa de desenhar não o ser, mas o dizer, né? As formas do dizer para poder ser julgado, não enquanto ser, mas enquanto dizer, percebe? A tabela de verdade, uma tabela de verdade, que eu não sei muito lógica, tá? Mas uma tabela de verdade, ela é formalmente verdadeira. É o dizer que é verdadeiro, né? Porque Sim, ela encadeia. isso em Kant eu entendo, mas aí eu não consigo diferenciar o ser do que ele tá da linguagem do ser. Então, é exatamente aqui. No Parmênides, você não tem essa ideia de que você tem uma linguagem. Então o que você O fala é o ser. que é. Você diz o ser. É por isso que os tradutores, e toda a tentativa do Heidegger é recuperar exatamente essa noção de aletheia, né? Exatamente. O Heidegger fala disso, depois a gente vai ler isso, tá? O Heidegger fala que o saber moderno, que é o saber que vem nessa senda metafísica, ele agarra a verdade. Ele agarra a verdade num conceito, né? Então, você pega e agarra. E que a verdade, como ela aparece no poema do Parmênides, por exemplo, ela é um lusco-fusco, ela vem quando ela é um entremostrar, né? Ela não se põe numa grade lógica, percebe? Professora, Hum. eu lembro que um tempo atrás eu tinha assistido uma aula, acho que era de introdução à filosofia sua, e aí você tinha dito que quando a gente fala, por exemplo, do nome das deusas, dos deuses gregos, né? Artemis, Atena e tal, né? A gente fala, por exemplo, Atena, deusa da sabedoria, né? Mas a ideia, na verdade, é que Atena é a sabedoria, né? Seria isso, né? Então, tipo, essa ideia seria mais ou menos o que o Parmênides está dizendo, né? A gente não fala deusa da sabedoria, porque aí a gente distingue sabedoria e Atena, né? A gente, como se ela fosse a guardiã da sabedoria, quando na verdade ela é a sabedoria, né? Ela é a É sabedoria. mais ou menos essa a ideia do É, Parmênides? que está como Heidegger lê, exatamente. É como Heidegger lê. Tanto que Heidegger vai falar de mitologia. Inclusive, a gente simplifica muito a mitologia, né? Porque os deuses têm epifanias, né? Eles têm modos de aparecer. Sim. Inclusive, a gente copiou isso dos deuses gregos nos deuses católicos, né? Eles têm epifanias. A Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela tem epifanias, né? Ela é Nossa Senhora do Parto, Nossa Senhora da Conceição. São epifanias, são modos de aparecer, né? Dela. Sim. São modos de se dar, né? Então, você tem o Apolo Phoebus, Apolo Cuidador, o Apolo da Peste e tal. E ele é esse aparecimento, né? Ele é essa própria função, né? Ele tem esse modo de se pôr no mundo. Depois, quando a gente vai gramaticalizar os gregos, porque por isso que o Heidegger fala mitologia, né? É uma gramática dos deuses. Então, esse deus é o deus do sol, esse deus é o deus não sei das quantas, né? E são os alexandrinos que vão fazer muito, né? Diga, Denis. Boa noite, professora. Boa noite a Boa todos. noite. Para Parmênides, uma discussão linguística, o termo conotativo e não conotativo não faz diferença? Então, em Parmênides, isso não está dado, né, gente? Porque exatamente isso que a gente está vendo ser construído aqui, né? Nem para o Gorgias está dado, né? Por exemplo, a noção de deítico é uma noção da Bárbara Cassan. Não, uma noção do Gorgias ainda, não existe. Mas o que o Gorgias está percebendo? Ele está percebendo exatamente essa estrutura linguística que está por trás do problema do ser e do problema do não ser. Isso vai ficar muito claro para nós, porque esse texto aqui do Gorgias, ele vem como um elo entre o Parmênides e o Platão. Se a gente vai ler agora, o próximo texto que a gente vai ler, o Sofista, vocês vão ver aquela parte famosa do Sofista em que Platão vai dizer que, de algum modo, o estrangeiro, né, vai dizer que, de algum modo, é preciso matar Parmênides. Muito embora tanto Aristóteles quanto
Platão, e isso a Bárbara Kazan faz várias piadinhas lacanianas com isso, né? Eles precisam matar o pai, né? Porque eles falam, né? É o pai Parmênides, é o pai da essência, da noção metafísica, né? Daquilo que é e possui atributos essenciais que são sempre os mesmos, né? Então você pode procurar a essência do que é o homem para o homem, e isso é sempre o mesmo, ou se vocês quiserem um pouco essa ideia das formas, que nunca está enunciada no Platão, mas de que há algo que é o belo e não as coisas belas, então que esse belo, ele é uma espécie de mastro no qual Ulisses se amarra para, ao navegar pelas coisas belas, ele consiga encontrar nelas o que faz delas belas e o que faz delas não belas. Ele consiga distinguir. Mas ele precisa ter esse mastro. Então, a Bárbara Kazan vai jogar muito com isso. Eles vão precisar cometer o parricídio, mas o degrau para cometer o parricídio está aqui. Percebem? O degrau para você poder falar ou não ser. Um pouco o que o Gorgias está dizendo, eu vou até ler aqui o trechinho que a Bárbara fala, não é porque eu vou pegar o caminho do não ser porque eu sou um menino travesso, né? Eu vou pegar o caminho do não ser porque eu vou mostrar que entre o caminho do ser e o do não ser, ele vai falar, quer ver assim, não se deve acreditar por isso que Gorgias, desobedecendo deliberadamente a deusa e ao pai Parmênides, então ela fazendo essas piadinhas, né? Já se engaja de saída no caminho interdito, impraticável e que não vai dar em nada. Não há nada aqui de uma contestação tão imediata, primária e, sobretudo, negligenciável, já que ela dá do sofista, essa ideia dá do sofista, a imagem bem conhecida de um fedelho insolente, pronto para dar uma de malandro, que é a imagem que o Platão dá para nós, o sofista, né? Um fedelho insolente que vai falar uma mentira só para provocar. Não é isso que o Gorgias está fazendo, é isso que ela diz. Gorgias está mostrando algo que no pai Parmênides é problemático. Que, de algum modo, eu preciso ter um caminho para dizer o não ser que reponha critérios de verdade, que é a lógica, né, no certo sentido. Se eu não puder dizer o não ser, eu só digo o que é. Eu não digo não ser. Eu acabei de dizer o não ser. Né? Quando eu digo não digo não ser, diga. Isso seria mais ou menos como relativismo hoje? Que eu falo ser da maneira que ele pode ser e de todas as maneiras que ele não pode ser também, porque ele não é? Ele é o que se diz sobre ele? Então, não, aqui, então, o Gorgias está pondo um problema, né? Então, desde que a gente tem esse texto. Por isso que eu falei para vocês, esse texto chegou para a gente por dois caminhos. Se for pelo caminho dos textos empíricos, sim, o texto empírico está dizendo tudo é verdade, tudo é falso, se equivalem, porque eu sou um cético, e o cético põe essa questão de um exercício de equipolência. Então, o exercício cético é esse, o exercício cético é o exercício de colocar todas as argumentações possíveis em equipolência, na mesma potência, para que ambas sejam suspensas. E eu fique tranquilo, porque nem isso, nem não mais isso que aquilo, que é a frase cética por excelência. Agora, o que a Bárbara Kazan está dizendo? A gente pode não ler esse texto do Gorgias como um texto cético. É um pouco como ela não está lendo. Ela não está lendo como um texto cético. Ela está lendo como um texto que põe o problema que vai aparecer no sofista. E vai aparecer para o Hegel, que é como eu dou conta de aquilo lá que vocês viram, né? Não mandei para vocês, né? Mas do Hegel, do cara lá do Big Brother, né? Porque eu era me tornei outro para vir a ser o que eu já era, um terceiro, né? Vocês já viram isso no Hegel, né? Como você faz esse movimento? O que se desdobra em um outro para voltar a ser um terceiro, que é o primeiro. Essa noção de dialética hegeliana, todo esse problema, a Bárbara Kazan diz, está num certo embrião, tá, gente? O Gorgias, ele é um autor, né, enfim, anterior a próprio Platão, anterior à lógica aristotélica, mas está em embrião nesse questionamento que o Gorgias faz do Parmênides. O parricídio de Parmênides acontece em um texto de Platão, isso, ele chama, é preciso cometer um parricídio. Que parricídio? O parricídio é exatamente o que o Gorgias está dizendo. Para poder saber o que é a verdade, o não ente, o ente, eu preciso, de algum modo, conseguir trilhar a trilha do não ente,
porque na trilha do não-ente, o sofista se esconde. E se eu não consigo trilhar a trilha do não-ente, se eu não tenho critérios para separar aquilo que o sofista está dizendo do que é verdade, eu não consigo capturar o sofista no seu próprio jogo. Entende? Ele se enreda num jogo de linguagem, o sofista, que é a figura do fedelho, né? Aí sim, do Platão. Ele vai enredando a linguagem, porque, por exemplo, o Gorgias vai dizer, o Logos é um grande soberano. O Logos vai te enredando, e se eu não tenho instrumentos para poder trilhar esse caminho do não ser, mas tendo instrumentos para averiguar o que é, eu vou deixar um caminho todo para o sofista ali, sozinho, ocupar. Eu não vou caçar, né? Então, inclusive a metáfora da caçada que aparece no sofista. O sofista no seu próprio lugar, no seu próprio espaço. É um pouco que o Gorgias, esse sofista, né? Vale lembrar, tá? A palavra sofista, ela tinha um outro sentido antes de Platão, né? Antes do tempo platônico, né? Sofista era um sábio. Os sábios eram sofistas, porque vem de sofrer, de sabedoria. Né? Depois eles se transformam, com Platão, naqueles que enredam o ouvinte, ou o leitor, no logos, num logos que não tem compromisso com a verdade. Que é isso que é o sofista. Né? O sofista fala a verdade ou a mentira, tanto faz. Se vocês pegarem vários dos textos considerados do primeiro Platão, enfim, nem entrando aqui em muita questão dessas catalogações, porque eu também não sou super especialista, o Protágoras, o Hípias Maior, todos esses em que ele está dialogando com sofistas, é assim, o sofista, no Protágoras, no Hípias, que eu conheço mais, ele fala assim, fala isso aí mesmo, tá bom, se o cara entrar nessa, tá ótimo. E o Hípias diz, eu tenho uma ótima memória, eu falo para os lacedemônios, eu falo de todos os deuses, eu conto as histórias e eles acham o máximo e pagam. Ou seja, eu não tenho nenhum compromisso com a verdade, eu tenho um compromisso com o dinheiro, a plateia, enfim, encantar a plateia. Esse é o sofista. Mas como que eu consigo pegar esse cara, esse sofista, esse fedelho, né, que gosta de enganar, que é malandro, inclusive, se eu não tenho os instrumentos de andar na senda do não ser? E se vocês forem pensar, é exatamente isso que o Gorgias está dizendo. Do ponto de vista do Parmênides, se eu tenho um interdito de dizer o não ser, mas eu acabei de dizê-lo, né, disse não ser, eu simplesmente pus o problema e deixei ele lá. O ser é e o não ser não é. Só que o próprio discurso desdobrou esse não ser que não é em algo que vai criar as suas próprias aventuras, vamos dizer assim. Só terminando aqui o textinho, né, do próprio Gorgias, para eu terminar também a questão de como a Bárbara Kazan vai colocar essa questão. E aí a gente no próximo capítulo, né, na próxima aula, eu faço um PowerPoint também tentando recuperar o texto do Gorgias, mais especificamente no texto. A gente não vai entrar tanto na questão do grego do Gorgias. Por que a gente não vai entrar? Porque esse texto não é do Gorgias, né? Ele é um texto comentando Gorgias, né? Então fica menos interessante esse jogo de traduções, né? E a gente só tem a tradução da Bárbara Kazan, né? A gente pode comparar, se vocês quiserem, eu posso fazer isso, a tradução, a versão dos textos empíricos e essa versão aqui. Elas não são nem tão diferentes, né? Elas têm esses elementos do Tratado do Não-Ente. Mas a questão, então, que eu coloco aqui no final, né, no 12, né, do parágrafo 12, ele vai dizer assim, então ele diz um ser, né, no parágrafo 11, então, assim, que ele mostrou, assim, que então essa questão, assim, não é é cognoscível, ninguém poderia mostrá-lo a outra pessoa, porque as coisas não são dizeres, e ninguém aprende uma coisa diferente para uma outra pessoa como sendo a mesma. Então, eu digo um dizer. E aí, no 12, todos e ele são aporias de autores mais antigos. Então, todas essas questões são aporias, eu não tenho como sair delas. De tal modo que na investigação que trata deles, é isso também que se deve examinar. As aporias, ou seja, vocês já viram a poesia do Drummond que chama Áporo? Que Áporo também é uma flor, né? Então, a aporia é aquilo que não tem saída, né? A aporia. Então, o que o, Gorgias faz é levar ao paroxismo, levar a aporia
os argumentos do ser e do não ser. Ele vai levando todos os argumentos do Parmênides e os argumentos dos outros autores que vão também falar do engendrado, do não engendrado, tal, até mostrar, olha, eu estou numa aporia, eu não posso dizer mais isso que aquilo. Nesse sentido cético. Agora, a questão dele é cética? Ou ele está querendo mostrar, como diz a Bárbara Cassan, os problemas do texto do Parmênides em espelho. Está espelhando o próprio poema de Parmênides. E aí, só para concluir aqui a questão, então vale lembrar, né, aquela questão também da verdade bem redonda, né, que ela tem uma isonomia de todas as suas partes, ela é absolutamente idêntica a si mesma, né? Então ela é absolutamente reposta totalmente, né, quando se fala dessa verdade do ser. O ser não pode ter nenhuma fratura, ele tem que se repor inteiramente, novamente, idêntico, completamente a si mesmo, porque se houver qualquer tipo de mudança de mobilidade, ou de falha, ou de diferença nas próprias partes do ser, se o ser tiver partes, eu já estou aí com um problema, porque eu já tenho uma quebra. A parte significa que algo trincou, e se algo trincou, já é não ser, percebe? Então é preciso que ele seja uma verdade bem redonda, o coração da verdade, inabalável da verdade. E aí, para Kazan, o texto de Gorgias, que comentamos, põe então o de Parmênides no espelho. Ele espelha, Parmênides é o ser, ele espelha no não ser. Só que ele espelha os mesmos problemas. Ou seja, a mediação do discurso, o dizer, um dizer e não o ser, se interpõe entre o que é e o que pode ser pensado, dito como cognoscível e dizível. Então, você tem aí, se vocês quiserem, citando a epígrafe do Adorno, já a ruptura no poema de Parmênides é sinal da discrepância entre método e coisa, por mais que ainda falte aí um conceito de método. Já tenho a coisa e o modo de acesso à coisa. Né? E aí ele diz que é a maldição da mediação, que é o dizível, o dizer, o como eu digo, o como eu ponho, o como eu mostro, o como eu explicito as aporias, o como eu escapo das aporias. O texto de Melisso e Gorgias, esse que a gente leu, que conhecemos pelo pseudo-Aristóteles, transforma o problema do ser, esse problema que era o problema do ser, né, do que é, da physis, na sua, no seu entremostrar-se, e a physis não pode ser nascividade, porque ela não nasce, né? Ela simplesmente é. Não pode ser nascividade, ela pode ser, mas ela não tem esse movimento de vir a ser, ela é. Ele transforma o problema no ser em um lugar sujeito, o ti, do grego mais moderno, ou o to, aquela partícula do texto do Parmênides, o isto. Tá? Então, um lugar sujeito, um lugar de algo que tem um predicado, de algo que é algo, mas não é algo, né? Esse algo é algo. O isto, o lugar deítico vazio que desdobra seus predicados. E mesmo os predicados elencados por Parmênides podem ser revogados pelo mesmo discurso lógico que os pôs. Então, pelo mesmo discurso. Algo é ou nada é. Ou algo não é e nada existe, nada é. Que é um jogo que ele faz. E aí eu cito o trechinho da Bárbara Cassan. O nada é de Gorgias, escreve Cassan, o nada é, então ele pega o nada é como um exemplo, não porque ele segue o caminho errado, porque ele está mostrando a aporia, exatamente. Substituto do é de Parmênides. Por isso que é no espelho. É o é e o não é. Ele pegou o outro caminho. Ele desdobrou o caminho do é no caminho do não é. E para que se dissolva uma teoria do ser como efeito do discurso ontológico. Então, o ser é dissolvido num discurso do ser, no discurso do dizer o ser. Esse na verdade, a Bárbara Cassan vai dizer também, aquele que a gente chama do caminho metafísico, né? Ela vai falar isso logo no comecinho do livro. Ela fala isso assim, que aqui está sendo inaugurado, então, aquilo que, nesse sentido, a gente vai chamar de metafísico. Eu vou ler aqui para vocês só o trechinho dela, porque ela escreve muito bem, é um texto muito agradável,
e como eu disse para vocês, um pouco irônico, né, nessa coisa de falar do jeito como ela fala, né, dessas figuras, né, o pai Parmênides, e eles matam o pai. Você quer falar, Denis? Denis está com a mão levantada Não, aí. professora, perdão, foi daquela vez, eu deixei. Não, imaginei. Deixa eu só achar o trechinho que ela fala aqui, eu vou ler o trechinho assim, ela vai dizer essa questão do Gorgias, e aí ela diz, nada, diz ele, Gorgias, aliás, se é incognoscível, que é o começo do texto. As duas primeiras teses do tratado se opõem diretamente ao Parmênides escolar, a esse Parmênides do ser, do eleatismo e tal, o qual todo mundo, de Platão até nossos dias, teve que reter. Todo mundo que fez filosofia é um pouco filho de Parmênides. Primeiramente, que há o ser, já que o ser é e o não ser não é. Em seguida, que esse ser é por essência cognoscível, já que ser e pensar são uma só e a mesma coisa. Através disso, diz Bárbara Casan, a filosofia, e mais particularmente essa filosofia primeira, que se nomeia metafísica, pode se engajar muito naturalmente em seu caminho, conhecer o ser enquanto ser. Esse é o caminho da metafísica. E a gente vai entrando, que é a filosofia primeira, né? O conhecer o ser enquanto ser. O ser por aquilo que é. Não o ser como outras ciências, outras filosofias, o ser em relação à medicina, o ser em relação à justiça, não é esse ser, é o ser como ser, é o ser na sua essência de ser. Essa que nós chamamos desde Aristóteles de ciência metafísica, de ciência do ser. Então, é um pouco essa questão que ela vai pôr. Gente, falei demais, estou quase na hora da outra aula. E eu vou parar de gravar? Fala, Júlia. Oi, professora. Eu fiquei pensando, assim, sobre essa questão da aporia, né, que, então, Gorgias leva o texto do Parmênides, mas é como, né, você estava falando, né, professor, do ponto, ele vai fazendo isso no discurso, né, ele usa o princípio da identidade, né, inclusive para, né, o ser o não ser o não ser está submetido ao mesmo princípio da identidade, né, bem, e aí daí, né, como você está falando, que para Parmênides, o ser, ele é todo redondo, a verdade está ali toda distribuída, o ser está em todos os pontos, vamos dizer assim, né. E aí, então, assim, ele coloca em xeque, né, o Parmênides, vamos dizer assim, considerando essa mesma lógica do ser, a lógica, né, os princípios lógicos, né, vamos dizer, mas aí tentando, vamos dizer, ele não vai, talvez, por um outro caminho, assim, né, eu acho que até o Gorgias, né, daquele texto da Bárbara Casan tem, assim, né, que o não ser, ele não é de uma outra qualidade, né, o não ser, ele é, assim, então, não se está pensando, assim, uma outra, o outro da identidade, né, assim, então, assim, se a gente está dentro de uma lógica de ser como identidade, né, qual seria o outro da lógica não identitária, né? O não ser seria submetido à mesma lógica identitária, né? Então, assim, não é um caminho que vai, né, por aí. E aí eu não sei se eu estou sabendo juntar aqui o que eu estava pensando, mas assim, é como se o checkmate dele e o caminho que se abre depois, e que Platão também vai seguir, né? E Aristóteles diz assim, então o não ser, ele é segundo, ele é igual a si mesmo, o não ser, ele também está submetido a essa lógica, mas não é por isso que a gente não vai abordar ele, e a gente segue o caminho do não ser. Mas não se abre um caminho do tipo, o não ser é um limite à nossa racionalidade identitária, né? Assim, a nossa maneira de pensar identitária. Pode existir, assim, existe algo que talvez não, esteja fora dessa lógica, uma realidade que não seja uma realidade lógica identitária. E talvez aí, será que isso não seria o que, assim, que fugiria um pouco, né, dessa dicotomia? Não sei. Então, um pouco assim, a questão, se você pensar do Parmênides, ele está dizendo, a preocupação dele é essa, assim, eu não estou numa lógica identitária, o ser é idêntico a si mesmo, porque ele é, né? Então, não estou numa lógica.
O que o Gorgias está fazendo, na verdade, é um movimento, Júlia, acho que é bem legal você trazer essa questão da identidade, mas o princípio de identidade, que é um princípio lógico, ele está sendo criado, né? Assim, você não tem ainda os instrumentos da lógica, né? A lógica tradicional. Ela tá aparecendo aqui exatamente, né? Você está criando esses instrumentos e ele percebe, vamos dizer assim, Gorgias, que sem esses instrumentos eu não vou tornar o ser dizível. Eu posso conhecer, ele diz que ele acha que é incognoscível, mas se fosse cognoscível, não seria dizível, porque se eu vou dizer um dizer. E eu vou dizer um dizer, como eu digo também, que carros voam e que o não ser não é. Né? Assim, então, é um pouco essa questão. Porque quando eu vejo o ser, né, eu vi a epifania da verdade, né, nessa noção da deusa, né, que é uma figura que está lá no Parmênides, que é uma epifania da verdade. Eu vi, tal como eu vi uma cor, eu vi o vermelho. Quando eu digo vermelho, eu já disse outra coisa. Então, eu não, se é cognoscível, ou seja, se a deusa mostra-se a mim, a epifania da verdade, se isso é possível, é indizível. Então, é incomunicável. Então, é um pouco esse problema também, né? Porque quando eu vou comunicar aquilo que eu vi, eu já estou num outro plano. E nesse plano do comunicado, né, do que eu digo um dizer, eu não digo ser. É um pouco essa questão, né? Então, quando eu digo que o ser é idêntico a si mesmo, eu estou dizendo essa identidade completa do ser a si mesmo, se é cognoscível, se eu vi a epifania da deusa, não é, se é cognoscível, ele diz que não é também. Se é cognoscível, não é dizível, portanto, eu não posso comunicá-la. A gente vai acabar a reunião aqui em 5 minutos, eu vou ter que fechar aqui, porque não vai explodir, tá? Peraí. Senão essa gravação